Bom dia a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está de tarde, de noite, vocês estão aqui ao vivo, estamos de dia, então bom dia para vocês todos. Hoje começamos mais um seminário de verão. Me perguntaram outro dia quantas vezes eu já fiz isso já. A Gaia vai fazer 33 anos esse ano, então acho que eu faço há 32 anos o seminário de verão, e sempre em colaboração com alguma entidade. Nos últimos anos, com o GRAAC, e já antecipadamente agradeço a vocês todos pela colaboração com o GRAAC, né? Toda a renda vai ser destinada ao GRAAC também. E, por sinal, se você tiver algum amigo seu qualquer por aí, pede fazer inscrição e colabora com o GRAAC, certo? Quem está ao vivo vai ver todo dia um monte de série de palestras por aqui. Quem não está ao vivo, está me vendo gravado por aqui, está tendo acesso também pelos links. E quem está assistindo hoje, quer ver de novo depois da gravação, você vai receber o link depois, amanhã ou depois de amanhã, vai ver todas as palestras mais uma vez. Certo, gente? Então, muito obrigado pela presença, obrigado pela colaboração com o GRAC, e vamos começar nosso dia de hoje, né? Com muita atividade. Hoje pela manhã temos algumas atividades. Começo eu hoje, agora, né? Às 9 horas, a sala um, que a gente chama de sala um, comentando sobre o regente do ano, as místicas, verdades e fakes que se fala sobre esse regente do ano. Às 10h30, sempre tem uma palestra, um intervalo e mais uma palestra. 10h30, volto a falar com vocês sobre os grandes movimentos astrológicos, astronômicos e planetários de 2025, pois às 12 horas, a sala 3, Marte em movimentos, tensões e disparos em 2025, com Gui Salviano e eu na sala conversando com ele. Lembra de Salviano, grande amigo meu. Temos um intervalo de almoço depois, às 14 horas, sala 4. Falaremos sobre Júpiter e Saturno, expansão e retração, eu na sala também, junto com Isabel Miller. Às 15h30, sala 5, teremos com João Henrique Bianco e eu na sala também, comentar sobre Urano, Netuno e Plutão em 2025, mudando a história. 2025 é um ano importante, interessante, porque três grandes planetas, aliás, mais um também Saturno, mudarão de signo simultaneamente, quase simultaneamente. Então é importante esse ano que está se configurando à frente por aí. Pois às 17 horas, sala 6, Márcia Bernardo, que sempre agradeço imensamente a presença dela, vai comentar sobre os signos em 2025. Esses signos, de acordo com as posições planetárias, comentando, dando orientações para as pessoas do signo correspondente e do ascendente correspondente também. Depois, para finalizar o dia, 18h30, né, sala 7, estaremos eu e Patrícia Boni falando do Brasil. Do lado do Brasil, ainda estamos aqui lutando e preservando essa nossa história. Enfim, assim funciona o nosso dia a dia, essas atividades constantes aí da astrologia. Enfim, vamos começar o nosso dia então. E agora começando a conversar com vocês sobre. Só um instantinho só. Comentando sobre essa questão do regente do ano. É interessante isso, né? Todos os anos a gente tem que esclarecer essas coisas. Sempre se fala o regente do ano, o planeta que rege o ano, né? Esse ano o que se comenta muito que seria Júpiter, né? Não tem nada disso. Então, eu vou até comentar o que seria o regente do ano. Não tem regente do ano. Não tem. Entretanto, nós podemos ver com relação ao início de ciclos, que temos alguns marcantes durante o ano, que ficam planetas em evidência, que não são os regentes, mas ficam muito em evidência nesse período. Então, eu vou começar a mostrar para vocês como é que são essas questões. Mas, ó, já adiantando, não existe regente do ano, que é Júpiter. Não vai ser um ano de sorte, crescimento e progresso. Não que não possa ser, mas não que vá ser por conta de Júpiter nessa condição. E nem os sagitarianos e piscianos, né, que são regidos por Júpiter, vão ter benefícios. É o que não possam ter. Teremos depois essa condição toda. Então, vou mostrar para vocês, né, como são essas condições que tanto se fala do regente do ano. Né? Vamos ver como é que é, só um instantinho, só por favor. Tinha. Seguinte, aqui temos a seguinte condição. Quando a gente fala de regente do ano, né, que se fala tanto, né, está baseado no que se refere à estrela de sete pontas. Essa estrela de sete pontas é dos caldeus antigos, né? Que é um tipo de calendário, um tipo de marcação, que é mais folclórica ou até agrícola, pode se pensar esse modo. Esse de sete pontos tem essa condição, tem essa formação por aqui. Então, funciona da seguinte maneira, esse de sete pontas. Que é uma cruz mágica, pode se pensar assim, uma estrela mágica. A seguinte condição. Primeira coisa, temos o primeiro dia da semana, que é o domingo, o Dominus Day. É o Sunday, como se fala em inglês também por aqui. E, ó, seguindo essa sequência dessas três sete pontas, a sua construção, nós temos na sequência a Lua, que é a segunda-feira, Lunes, ou Monday, né?
Aí depois, nessa sequência dessas 7 pontas, seguindo essa direção por aqui, nós temos aqui nessa condição Marte, ou a terça-feira, Martius, né? Nessa condição. Aí depois, na sequência, nessa mesma condição aqui das 7 pontas, temos Mercúrio, que é as quartas-feiras, miércoles, né, em espanhol, né? Aí depois temos aqui na outra ponta, quinta-feira, que é Jueves, Júpiter, e depois, fechando aqui, fechando não, ainda para fechar, sexta-feira, que é Viernes, e depois o último dia da semana, que é Saturno, ou Sabat, né? Saturday, nessa condição. Esses nomes, na realidade, é interessante em português, no Brasil, né? Em português, né? Nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Na realidade, isso é uma questão antiga, né? Dos costumes de Portugal, né? Aquelas feiras mesmo, né? De rua. E outras línguas você tem o nome dos planetas em relação às semanas, dia da semana. Então, essa é a configuração das 7 pontas. Na realidade, não é que o dia está sendo marcado pela condição desse planeta vigente, mas como fosse uma orientação. Por exemplo, né, algo desse sentido. Domingo, Dominus Day, dia do Sol, dia de si mesmo, se dedicar a si mesmo, ou então os deuses solares, né? Então, preservar-se, aproveitar, curtir a vida, vivenciar bem o seu momento qualquer que esteja acontecendo. Na sequência, que começa a semana. É a semana que começa com a Lua. É o dia da Lua, é da ligação com a família, o conforto, preservar o seu local. E daí, iniciar a atividade em Marte, que é a terça-feira. Divulgar suas atividades em Mercúrio, expandir seus conhecimentos, já até montar seus negócios, e aproveitar o dia na sexta-feira, as baladas de sexta-feira. E o sábado de reservar-se, preservar-se, estudar, assistir palestras, seminário de verão, e também você guardar-se, né, que é o Sabat, é o Saturno. E aí começa de novo a semana. Então essa é uma orientação de comportamento para você poder aproveitar melhor o momento. É uma sequência de informações, é uma sequência de fatos, né, ou sequência de orientações que faz você vivenciar melhor a semana nesse sentido. Essa é a condição dos dias da semana. Agora, dessa mesma esteira de 7 pontas, tem os anos planetários, né? Ó, é o seguinte, também baseado nos caldeus, tá? Existem os ciclos planetários. Na contagem do ano 1, 36 anos, começou com o grande ciclo de Saturno nessa condição por aqui. Aí já é sentido contrário. Depois acabou o ciclo de Saturno, o grande ciclo de Vênus, mais 36 anos, vem para cá. Depois do grande ciclo de Júpiter, o grande ciclo de Mercúrio, de Marte, de Lua e do Sol. E aí começar tudo de novo, ciclo de Saturno. Atualmente, nessas contagens todas por aqui, estão vivenciando o grande ciclo de Saturno. Ah, o ciclo do Sol foi há pouco tempo atrás, 1981 a 2016. Da outra vez foi 1729 a 1764. E estamos vivendo agora o grande ciclo de Saturno. 2017, desde lá então, até 2052. Já aconteceu esse mesmo ciclo de 1765 a 1800. Essa mesma condição aconteceu com o ciclo de Saturno. De novo, estamos com o grande ciclo de Saturno, na contagem, não vou nem dizer que é numerológica, mas algo parecido com isso. É uma sequência de informações. Então, pode pensar que seria marcado nesses grandes períodos, o ciclo de Saturno, né, de estruturar a vida, estruturar o mundo, seria essa condição. Não que tenha uma interferência celeste, não tem nenhum planeta interferindo nessa condição, mas é uma orientação. Agora é a fase de estruturação, de lapidar nossos conceitos, nossos serviços, nossas atividades. É nos esforços, se pode pensar, mas essa sequência por aqui, né? Essa sequência igual a esteira de 7 pontas. E sendo assim, então, estamos vivenciando o grande ciclo de Saturno. Não é complicado, não. E desse modo aqui, vivenciamos outra condição. São os grandes ciclos. Por exemplo, aqui, ó, o grande ciclo do Sol, né, tem a seguinte condição. Ele começou em 81, 82, 83, e assim você vai vindo a sequência dos anos planetários. Por exemplo, 83 foi ano de Mercúrio, também como 2011. 12, Lua, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e assim vai indo. Desde 2017, estão vivenciando o grande ciclo de Saturno, que começa por aqui, 2017. E por conta disso, né, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 foi, também nessa condição, o ano de Saturno. E na sequência das 7 pontas, né, em forma circular por aqui, seria o ano de 2025, 2025 aqui, desculpe. Deixa eu até consertar ao vivo por aqui.
2025, o ano de Júpiter, tá? Como foi também 2019, 2018, desculpe. E na sequência, depois, o ano que vem, será de Marte e assim vai indo. Então, pensasse, né? É uma sequência, né? Não é numerológica, não chega a essa condição, mas é uma sequência meio que religiosa, meio cultural, meio folclórica, para se pensar assim. Ou então, como de orientação. Então, não vai ser o grande ano de Júpiter, né? De crescimento e expansão. Tem outros fatores que indicam essa possibilidade. O ano que vem vai ser o ano de Marte, né? O ano de Marte não dá para dizer que será um ano de guerras, de jeito algum. Tem que ver outras condições astrológicas, né? Para se comentar como seria esse período planetário por aqui, nessa condição. Mas é uma tabela interessante. E é interessante mais ainda, né? Que é matéria dos caldeus, isso séculos, milênios atrás. Esse tipo de tabela que se comenta do regente do ano, é só no Brasil que tem isso. No mundo inteiro não tem essa condição. Isso foi muito comunicado, muito divulgado, né, e muito popularizado pelo Almanaque do Pensamento, na década de 60, o Omar Cardoso, junto com o Pensamento, Pintor do Pensamento, publicou muito essa condição do ano, correspondente ao ano regente pelo planeta correspondente. Mas não tem nenhum tipo de sentido. Então, não é o ano que dá a marca dessa condição do planeta. Mas, lógico, temos a condição de você perceber outras possibilidades. Sendo assim, então, não tem o planeta que rege o ano, não vai ter essa condição. Agora, uma coisa pode ser interessante. Quando começam alguns ciclos, né? Ciclos têm muita força de impacto inicial. Ciclos planetários, astrológicos, mas também astronômicos. E nesses inícios de ciclos, né, temos as seguintes condições. Existe a possibilidade de, por conta do iniciar um ciclo, marcar-se aquele ciclo por conta de um planeta que fica mais em evidência, que marca todo aquele processo daquele ano, daquele período correspondente. Então, vou mostrar para vocês como é que seria essa condição aqui de alguns ciclos bastante interessantes. Por exemplo, nós temos um ciclo bem interessante, que é o ingresso do Sol no signo de Áries. É quando começa o ano novo astrológico ou astronômico, pode pensar assim, pode pensar nessa condição. E o ingresso do Sol em Áries, nesse ano, né, vai ser no dia 20 de março de 2025, 6 horas e 1 minuto, horário de Brasília, né? No mundo inteiro, no mesmo instante, vai ser esse horário. E por conta disso, esse é o desenho que se configura. Na realidade, o ingresso do Sol em Áries é significativo, né? Que o Sol cruza o ponto vernal do nosso ponto de vista, que é o cruzamento da extensão do Equador com a linha da eclíptica. Esse ponto vernal, que aponta aproximadamente para a constelação de Áries, não exatamente, é quando começa o ano. E do nosso ponto de vista, você vê o Sol subindo naquela condição, subindo na eclíptica. Nosso ponto de vista, o Sol está paradinho por lá. Então você vê o Sol subindo na eclíptica e começa o ano vigente astronômico e astrológico. O ano civil começa em janeiro, né? Isso foi contado lá dos tempos de Júlio César, né? Que mudou o calendário. Mas até aquele tempo antigo, né? Antes de Júlio César, o ano civil começava quando começava a primavera no norte. Era quando o Sol ingressava em Áries, né? Tem essa condição. Mas, enfim, esse é o desenho que se configura nessa condição desse ano correspondente. E por conta dessa condição, é um impacto bastante interessante. E nesse caso, porque temos coisas bem marcantes. Uma delas, aqui, a Lua posição Júpiter. Essa condição indicaria, né, algumas tensões, alguns movimentos muito evidentes que nas questões internacionais que envolvem a população, a humanidade. Então, o povo vai ter muitos esses movimentos todos. Pode até se colocar movimentos migratórios, refugiados, constantemente colocados por aqui. Mas, enfim, ainda não indica qual seria o planeta mais evidenciado do ano. Nós temos o Sol aqui, sempre a 0 graus de Áries, nessa condição. Esse Sol por aqui está muito evidenciado nessa condição, que quando começa o ingresso do Sol em Áries, nesse instante, o Sol está recebendo uma grande conjunção de Netuno. Também tem de Saturno, né? Tem aqui, ó, o Sol recebendo uma conjunção de Mercúrio, de Vênus por órbita, por aqui, de Saturno por órbita também, mas exatamente marcada pela condição de Netuno, que está a 29 graus e 37 minutos. Então, podemos pensar a seguinte condição. Se eu pensar um planeta que é muito evidenciado nesse ano, seria o Netuno, talvez. Mas olha que interessante. Naquelas 37 pontas, que é essa aqui, né? Aqui não aparece outros planetas, nem Urano, Netuno e Plutão. Não existiam, né? Aliás, existiam, mas foram descobertos, né? Na época dos caldeus. Então, não tem sentido colocar essa condição. Mas, entretanto, quando você olha nessa condição de ingresso, vê que o Netuno é muito evidenciado. Atenção aqui, ó. O Sol, sempre no dia,
por volta do dia 20 de março, 21, sempre está a 0 graus de Ares. O Netuno, esse ano está 29,37. O ano passado estava muito próximo, o ano que vem muito próximo. Na realidade, né, já tem uns poucos anos atrás e uns poucos anos para frente, que sempre nesse ingresso do Sol em Áries, nessa condição, o Netuno fica muito evidenciado. Ou seja, são anos muito netunianos, desde uns 2 anos para cá e os próximos 2, 3 anos à frente também. E eu posso pensar a seguinte condição, né? Tem muitas outras possibilidades de serem colocadas nesse gráfico por aqui. Mas, por conta desse ano ser marcado muito curto de Netuno, né? Ainda estamos vivenciando muitos movimentos das águas, como tem enchentes no Netuno, questões climáticas muito em evidência, desde secas ou inundações, talvez por conta desse Netuno também, mas não só. E outra condição, né? O mundo está meio sem direção nesse sentido. Aí eu posso pensar que quando começou esse ciclo de Sol em Áries, o Sol cravado na conjunção com Netuno, praticamente 0 a 0 por aqui, chama-se conjunção partiu, né? Quase partiu, porque o Sol está zero. Netuno está 29,37, quase zero, né? Vai ficar pouco tempo aí à frente. Então ele ficaria muito evidenciado o Netuno. Netuno muito evidenciado. Que não é o regente do ano também, não chega a essa condição. Esse é um dos ciclos. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre esse gráfico aqui, desse mapa, desse instante que começou esse momento por aqui. Agora, um outro momento também interessante, né, é o seguinte, né? Só um instantinho por aqui. A realidade, né? Se eu pensar, porque eu vim para o Brasil, uma coisinha só. Esse desenho desse mapa por aqui, para o mundo ter essa condição. Agora, se eu pegar esse instante e transpor para o Brasil, eu vejo como é que fica essa condição. E esse mesmo instante é transposto para o Brasil. E no caso do Brasil por aqui, mesma condição. Por uma coincidência, nem tão coincidência, né? Temos no ascendente Netuno, Sol e Saturno. Mas, ó, uma coisa que é importante por aqui. Nesse caso, né? Esse ingresso do Sol em Áries fica muito marcado também, o Sol e Netuno nessa conjunção, mas o Saturno cravado exatamente marcado com o ascendente. Ou seja, o Saturno está a 23 graus 04 minutos no ingresso do Sol em Áries. O ascendente está a 25,42, quase igual. Então, eu posso pensar que esse ano, para o Brasil, o que está mais em evidência que não é o regente, é o Saturno. Um ano de esforços, um ano de muita contenção, onde o povo vai ter que ralar muito, trabalhar bastante. Pode-se pensar a seguinte condição: se pensar nessa situação para o Brasil, que é muito marcante o Saturno, né? Teremos que ter muita competência e disciplina para atravessar esse ano. O Netuno faz parte dessa conjunção com o Sol, mas com o Saturno cravadíssimo no ascendente, que é bastante marcante, né? É um ano de esforços. Digamos que só terá resultados e benefícios quem for competente, se esforçar e ter disciplina. Pode-se pensar, então. E, de novo, não é o regente do ano, mas digamos que é o que fica mais em evidência nessa condição. Saturno. É ruim? Não, mas necessário. Ou seja, só quem tiver bases sólidas, bem estruturadas, bem estabilizadas, vai conseguir vencer esse período. E outra condição, esse mesmo ingresso do Sol, você transpõe para o mapa do Brasil, junto com o mapa do Brasil, de fato, que é o 7 de setembro de 1822. E essas condições, né, apontam para a casa 2 do Brasil. Ou seja, né, ficará muita evidência esse ano todo para o Brasil também a casa 2, ou seja, as questões financeiras, as questões da economia, e junto lá Saturno, Netuno e o Sol, como sempre está nessa condição. Ó, o Brasil tem o Plutão a comecinho de Ares, bem no comecinho de Ares, praticamente 0 graus. E por conta dessa condição, Sol está sempre em conjunção com Plutão quando começa o ano vigente, e nesse ano, junto com Netuno, na casa 2 junto com Saturno. Então, teremos muitas situações que envolverão as questões financeiras, econômicas e da produtividade no Brasil em pauta. Terá essa condição. Né? Até já apareceu por aqui. Né, filhinha? Ela se esforça bastante. Certo? Mas temos outra condição. Além desse ciclo, desse início de ciclo, que é bastante significativo, que é ingresso só em Ares, temos outro bastante marcante. É astronômico, né? Se você pensar no ingresso do Sol em Áries, que é o ponto vernal, também é astronômico. Eu tenho a extensão da eclíptica lá longe, né? E a eclíptica do Equador, desculpe, do Equador, e lá longe tem a eclíptica que cruza nessa posição, porque aquele ponto vernal, quando o Sol atravessa por aqui, começa o ano. Temos um outro tipo de ciclo, que é o seguinte: o, a Terra gira ao redor do Sol
nem sempre na mesma distância. Ela fica um pouco mais distante ou um pouco mais próxima, um pouco mais distante ou um pouco mais próxima. Quando o Sol, né, do nosso ponto de vista, né, o Sol parece que fica um pouco mais longe ou mais próximo, mas pensa na Terra, né? Quando a Terra está mais próxima do Sol, chama-se periélio. Isso acontece por volta do começo do ano, em torno de 6 de janeiro, por aí afora. E quando o Sol está mais distante, quando é por volta de junho, né? Julho, aliás, junho, julho, o Sol está, chama-se afélio, que é distante. Tem as curiosidades astronômicas, astrológicas e políticas, né? Essa condição do Sol estar mais próximo da Terra, ou a Terra mais próxima do Sol, sempre acontece por volta de 6 de janeiro, 4 a 6 de janeiro. É a época dos Reis Magos, dia do astrólogo. Na realidade, quando os Reis Magos, simbolicamente, né? Os Reis Magos encontram Cristo, ou encontram a luz, ou encontram o Deus solar. Então, 6 de janeiro é quando estamos mais próximos do Sol. Muitas culturas religiosas reverenciavam essa data, que era a proximidade do Sol à Terra, né? O Senhor de Luz estava mais próximo à Terra. E é interessante, né? Como você vê as coisas políticas e econômicas, né? Ah, dia 6 de janeiro é a base natural do dia desse periélio, né? Dos Reis Magos, a Epifania do Senhor, que se chama, né? Sempre no dia, isso é na Constituição Americana, sempre no dia 6 de janeiro é quando é aclamado e diplomado o presidente americano eleito. Sempre nessa data. 6 de janeiro. Só está mais próximo. Interessante isso, né? E sempre no dia 20 de janeiro ele é empossado como presidente americano, que vai ser segunda-feira. Quando isso? Quando o Sol ingressa em Aquário. Por isso, o Estado da Liberdade, um país aquariano, tem essa condição. Os Estados Unidos é 4 de julho, canceriano, mas a data da posse, né, é sempre dia 20 de janeiro, ao meio-dia. Por quê? É quando o Sol ingressa em Aquário e o Sol está bem alto no céu. Curiosidades. Mas, enfim, voltando ao nosso tema de agora. Quando tem essa condição de Sol estar mais próximo, né, chama-se periélio. Então, quando começa um novo ciclo, que vai começar uma vez esse circuito. E por conta disso, né, temos a seguinte condição. Aqui, ó. Periélio, né? Esse ano foi no dia 4 de janeiro de 2025, às 10h28, horário de Brasília, onde fica mais próximo à Terra do Sol, 147 milhões de quilômetros, né? Periélio. Agora, quando for 3 de julho próximo de 25, hora de Brasília, 16h54, a Terra está mais próxima do Sol, mais distante do Sol, que chama-se afélio. Então, o que acontece? Aqui começa um novo ciclo, o Sol está mais próximo e começa um novo ciclo. Então, é importante observar também esse mapeamento desse céu quando a Terra está mais próxima. E esse é o mapa do periélio 2h25, 4 de janeiro de 2025, horário de Brasília, 10h28. E nesse caso por aqui, uma coisa ficou bem marcante por aqui, muito marcante. Essa marca de Plutão oposição ao Marte. O Plutão oposição ao Marte, né, é uma marca que já está há uns tempos no céu por aqui, mas ficou bem evidenciado, correndo desse desenho ao meio. A Terra está ao centro por aqui, certamente. Ou seja, período de violências, crises, confrontos e guerras. Já tem um tempo no céu acontecendo essa condição, mas o periélio marcou-se essa condição, conflitos e guerras e distúrbios. Então, é essa a condição. Então, não, de novo, não é o planeta regente, mas é a marca do ano. Começa com o ciclo de periélio, Plutão, oposição Marte. Mesma coisa se transpor para isso no mundo inteiro, tá? Agora, se eu transpor para o Brasil, né? Aliás, o mapa do periélio é esse aqui, ó, colocado para o Brasil, tá? No instante. Quem no ascendente? Saturno mais uma vez, por conta desse horário. Ou seja, reforça essa condição do ano saturnino para o Brasil, que não é o regente do ano, mas é a marca do início dos ciclos. Então, é importante termos competência, disciplina, sermos corretos. E não só isso, não podemos esmorecer. Trabalhar, conquistar as coisas com esmero, competência e com responsabilidade, né? Então, pode-se pensar que é essa a condição. Outra situação por aqui é o seguinte: transpondo para o mapa do Brasil, esse mesmo aspecto por aqui. Veja o seguinte, ó, de novo, o Saturno na casa 2 do Brasil, essa mesma condição. Ou seja, a casa 2 está em evidência nesse período. Outra condição. Quando eu comentei do mapa do periélio, que é esse aqui, Marte oposição a Plutão, tá?
A condição é a seguinte por aqui. No Brasil, depois eu vou mais no fim do dia, quando eu falo do Brasil com Patrícia Boni, né, nós comentaremos sobre isso. Marcou-se esse periélio, né, Plutão nessa posição, Marte nessa posição. Esses dois planetas são muito marcantes agora no periélio, hoje, se não ainda está, os dois estão quadrando o Marte na Casa 9 do Brasil. Isso marca muito acidentes e violências constantes. E, lógico, na Casa 9, que fala do judiciário, das leis do Brasil, muitos ataques às leis brasileiras. Então, vivenciaremos esse ano toda essa situação, esse aspecto muito evidenciado no periélio, julgado ao Sol do Brasil, ao mapa do Brasil. Mas, enfim, o mapa do Brasil eu vou comentar com mais detalhe à frente por aí também, certo? Enfim, assim funciona essa questão do periélio afélio e do regente do ano. Resumindo, não existe regente do ano. Não existe isso. O que acontece é o seguinte, né? Tem os planetas em evidência. E no caso do Brasil, ficou muito evidenciado o Saturno. Agora, para o mundo todo, ficou evidenciado Netuno. Já está há um tempo nessa condição, e por conta disso, temos que ser claros, coerentes, atenção com as notícias falsas em todo momento, no mundo inteiro. Atenção com inundações, secas, com Netuno envolvido nessa condição, e fanatismos também. Não seguir mitos e falsas notícias, é importante isso. E no caso do Brasil em particular, trabalhar, conquistar, realizar. Mas com competência e disciplina, isso é muito importante. Sempre desse modo. Certo? Enfim, assim é o registro do ano. Temos mais uma sala à frente por aqui, às 10h30, que eu vou voltar a falar com vocês, vou falar sobre os grandes movimentos planetários de 2025. Falar sobre ciclos planetários, transições de Sol, nos signos também, série de coisas. Para comentar sobre como vai ser esse ano também, temos astronômicos e astrológicos. Certo? Olha, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui, que estão ao vivo aqui comigo por aqui. E outra condição por aqui. Se você conhece alguém, né, para colaborar com o GRAAC, entra lá no site da Gaia, ou entra no link da Gaia, né, do Cidade de Verão, e colabora com o GRAAC. Se o pessoal falar, não posso assistir ao vivo, não tem importância, clica lá, você vai receber o link depois para ver gravada essas nossas transmissões todas por aqui. Se você conhece alguém, mas eu não gosto de astrologia, não tem importância. Colabora com o GRAAC, não tem importância, não. Tá? Não temos nenhum tipo de restrição nesse sentido. Certo, gente? Muito obrigado pela presença também. Agora eu vou fazer um intervalo com vocês. 10h30 a gente volta. Sempre vai ser assim. Tem uma palestra, uma sala, depois uma hora, começa mais, sempre com intervalo. Então, o intervalo agora é maior, que essa minha introdução aqui é mais rápida. Mas, ó, aproveite o dia. Temos o dia inteiro de muita conversa, muito bate-papo importante e interessante. Avise os amigos aí para colaborar com o GRAAC, tá? E o GRAAC colabora, nós colaboramos com o GRAAC, e o GRAAC agradece imensamente, certo? Só vou colocar um slide por aqui, um momentinho, certo? Ó, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está de dia, tarde ou noite. Estamos de dia agora ao vivo, né? E muito obrigado e espero vocês mais daqui um pouquinho, às 10h30. Obrigado e até mais tarde. O câncer é só uma fase. E quanto mais cedo começarmos a cuidar, mais chances a gente tem de vencer. É claro que tem fase que parece um super desafio, mas com o GRAAC eu vou conseguir. Ainda mais porque eu tenho ao meu lado pessoas que sabem muito, máquinas super modernas e todo o cuidado do mundo. Juntos a gente vai vencer essa fase.